Essa semana nós comemoramos, dia 25 de abril, nós comemoramos o Dia do Profissional da Contabilidade. Mas afinal de contas, o que faz um contador? Você sabe? Qual o profissional ideal para minha empresa? O que faz de um profissional de contabilidade um bom profissional? Quais são as obrigações de um profissional da área contábil? Fique até o final aqui desse vídeo, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. O meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade e hoje eu vim trazer para vocês um tema muito interessante. O que faz um contador? O que faz um contador? Você sabe? Fica até o final aqui, ó, que hoje a gente vai falar sobre isso. E desde já eu peço para você, se inscreve aqui nas minhas redes sociais, se inscreve nesse canal, se inscreve aqui no link das redes sociais para você ficar sempre atualizado. A gente sempre tem, toda semana, vídeos que trazem assuntos atuais para você que é empreendedor, para você que é empresário. Os vídeos são muito legais, vai ajudar você muito no dia a dia, nos assuntos do dia a dia. Eu sou contabilista há muito tempo e eu tenho assim sempre muitas coisas novas e pertinentes para trazer para vocês. Assuntos que vêm até mim através dos meus clientes, através das pessoas que me procuram nas minhas redes sociais, me perguntando, né, as dúvidas do dia a dia. Então se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, compartilha essa informação para que muitas pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo também e que eu possa ajudar da melhor maneira possível todos os empresários do nosso Brasil. Essa semana, dia 25 agora, a gente comemorou o Dia do Profissional da Área Contábil. E eu vi uma entrevista na TV Globo que me chamou muita atenção. A repórter estava perguntando para um contador, né? Afinal de contas, ela falou bem assim, afinal de contas, o que faz um contador? E eu achei engraçado, porque ela, apesar de ser o trabalho dela perguntar, parecia realmente que ela não sabia o que faz um contador. Porque ela perguntou assim, na época do imposto de renda, a gente sempre procura o contador, a gente sempre lembra do profissional da área contábil, né? Mas afinal de contas, o que faz um contador? Essa foi a pergunta dela. E eu achei engraçado porque o contador que foi entrevistado era um senhor, né? Bem típico assim de contador, e ele não soube explicar numa linguagem de fácil entendimento para ela, né? Então ele falou, lógico, eu que sou contabilista, eu entendi o que ele falou, porque ele falou numa linguagem bem técnica, né? E aí eu entendi todos os termos que ele colocou lá. Mas uma pessoa que não é contador, que não trabalha com contabilidade, não entende, porque é uma linguagem própria da área contábil, né? É uma linguagem técnica. E aí eu fiquei pensando assim, né? Essa pergunta já me foi feita muitas vezes. Gleice, mas afinal de contas, o que você faz? O que você vai fazer para minha empresa? Qual que é o trabalho de um contador, né? A maioria das pessoas não sabem realmente qual o trabalho de um contador. Algumas pessoas, elas têm um ponto de vista de que o contador, na verdade, trabalha para o governo, faz lá os impostos e manda para o povo pagar e pronto, né? E então, assim, existe uma visão equivocada do contador. Então eu vou trazer aqui para vocês quais são as obrigações de um contador, para que quando você for procurar um profissional, você saiba o que você precisa esperar dele, né? Você saiba o que ele tem que entregar para você como cliente, tá bom? Então, vamos primeiro saber quais são as obrigações, né? O que é realmente o contador? O contador ou contabilista, o técnico, né? Ou o contador formado em ciências contábeis, ele tem praticamente as mesmas funções, tá? Então, o contador, ele é um profissional habilitado, né, a exercer funções na área financeira, né, econômica e patrimonial da sua empresa. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai mensurar, né, e demonstrar através de relatórios demonstrativos o patrimônio da sua empresa, quanto a sua empresa tem de patrimônio, as entradas, as saídas, os lucros, né? Então, essa é a principal obrigação do contador, é o balanço contábil. Essa é a principal obrigação dele. Ele tem outras obrigações acessórias, né? Folha de pagamento, a escrituração contábil, escrituração fiscal. Essas escriturações, elas são obrigações
do contador. E através dela existem outras obrigações que são as acessórias, que são as declarações, que o contador fala para você, olha, me manda tal documento que eu preciso fazer a declaração. São as obrigações acessórias, né? As obrigações que provêm dessa obrigação primeira, que é a escrituração contábil e digital, tá? Então, basicamente é isso. Existem algumas outras atribuições do contador também. Por exemplo, você vai abrir uma empresa, o melhor profissional para te assessorar é o contador, porque ele tem experiência e entendimento, conhecimento a respeito de abertura de empresa, né? E como ele é o responsável por demonstrar esse patrimônio, né? Porque quando você tem uma empresa, você precisa dizer para a Receita Federal o quanto a sua empresa tem, o que entrou na sua empresa, o que saiu da sua empresa, qual foi o seu lucro. Então, através das declarações que são obrigatórias, você tem que demonstrar isso. E quem é que tem que demonstrar isso? É o contador. Ele é o único profissional habilitado para isso, né? Da mesma forma como existem documentos que só um advogado pode fazer, existem documentos que só um contador pode fazer. E demonstrações contábeis, só o contador pode fazer. Ele precisa colocar o CRC dele lá e assinar, dando valor, dando autenticidade para aquele documento, tá? Quando se trata de abertura de empresa também, né? Quando a gente abre uma empresa na Receita Federal, a gente coloca lá o nosso CRC ou o CRC da nossa contabilidade, para a gente, dizendo para a Receita Federal que nós somos o responsável pela escrituração daquela empresa que está nascendo, né? Na prefeitura também, a inscrição municipal da sua empresa, ela fica atrelada ao CRC do contador, porque aquele contador é o responsável por enviar as informações para a prefeitura e para a Receita Federal. Então, na hora de abrir uma empresa, além das orientações que o contador vai te dar para você saber qual o melhor tipo de tributação, né, dentro das funções que você quer realizar, qual o melhor caminho, além disso, além de toda essa bagagem que o contador tem para te orientar, ele também é o responsável por mandar essas informações para o governo, né? Porque isso é obrigatório diante da nossa lei, aqui, lei do nosso país, tá? Então, as obrigações basicamente aí do contador são essas: abertura de empresa, regularização das empresas, né? Através das declarações, escrituração contábil e fiscal, que seria uma manutenção dessa empresa, as certidões negativas, algumas delas até você consegue, né, puxar sozinho ali pela internet, outras são mais complexas, então tá mais na expertise do contador. Assessoria trabalhista, né, por ele ter ali diariamente, né, o contato com folha de pagamento e tudo, então ele consegue te dar uma boa assessoria trabalhista. Planejamento tributário, que é uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, depois você pode olhar que eu falo muito sobre planejamento tributário, porque é o essencial para que você tenha sucesso, né, com a sua empresa. O contador também é responsável por falar sobre gestão financeira, né? Planejamento tributário e gestão financeira são assuntos intimamente ligados, né? E também o contador que cuida da parte de encerramento de empresas também, tá? Então, o contador, basicamente, essas são as funções do contador. Aí você fala para mim, nossa, Gleice, mas é só isso que faz um contador? Gente, vocês não fazem ideia da trabalheira que dá fazer tudo isso. São termos simples, mas são de alta complexidade, né? Só um profissional realmente habilitado consegue dar conta disso daqui. Aí você me pergunta, tá bom, Gleice, agora eu já sei o que faz um contador. Eu já sei. Mas qual é o perfil de um bom contador? Como eu sei qual é o contador que é bom para mim, para minha empresa? Você encontrar um contador que é adequado para a sua necessidade é uma coisa muito particular. Porque um contador ele vai servir para determinado tipo de cliente e não vai servir para o outro, vai depender da sua necessidade, tá? Mas basicamente, um contador, um bom contador, é o contador que esclarece as suas dúvidas, né? Se você contrata um profissional que não sabe explicar, que não tem noção do que está falando, ou que só te explica numa linguagem técnica, então esse não é um bom profissional para você. Porque ele está falando grego, né? Ele está falando numa língua que você não está entendendo. E é o que eu costumo dizer. Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Não adianta eu falar aqui um monte de palavra bonita e você não entender nada do que eu estou falando. Então isso não é comunicação, tá?
Então, assim, o contador ele tem a linguagem técnica que faz parte do dia a dia dele, que ele pode conversar com outros colegas a respeito naquela língua, mas quando ele vai falar com o cliente, ele tem que facilitar, ele tem que falar de um jeito que o cliente consegue entender. Então, um bom contador para você é aquele que consegue tirar suas dúvidas, porque se ele não consegue tirar suas dúvidas, ele não está te ajudando, certo? Então, quantas vezes você já não se deparou com isso, né? Você que já é empreendedor, que tem um escritório de contabilidade ou um contador particular, e você foi perguntar X para ele, ele respondeu Y e você não entendeu nada. Entendeu? Um monte de sigla, um monte de coisa, parecia que estava falando em outra língua. Então, esse não é um bom contador para você, tá? Você precisa exatamente do contrário disso daí, né? Outra coisa, né? Outra qualidade de um bom perfil de um contador é ele ter experiência. Você tem que pensar assim, esse contador, ele tem experiência na minha área de atuação? Né? Por exemplo, quando você vai procurar um médico, né? Você não vai procurar, a princípio você até vai num clínico geral, porque você não sabe o que você tem. O clínico geral, ele é um excelente profissional e é indispensável. Ele vai diagnosticar o seu problema e vai te encaminhar para um especialista, né? Quando se trata de contabilidade, existe o profissional que é generalista, ele sabe um pouco de tudo, como se fosse um clínico geral, né? Ele sabe bastante coisa, mas é um pouco de tudo. E tem aquele profissional que é específico, né? Que ele estudou especificamente na área da sua atuação. Então tem um profissional de contabilidade que é especialista na área da saúde. Tem outros que são especialistas em transporte, outros que são especialistas no mercado digital. Então, dependendo do seu nicho de negócio, você procura um contador que seja especialista na sua área, porque ele vai ter uma bagagem incrível, um conhecimento maravilhoso para poder agregar, e isso vai te ajudar a crescer mais rápido. E outra situação também que você tem que se perguntar, né? Esse profissional, ele presta o serviço que eu preciso, né? Isso está atrelado à experiência. Então, se ele tem experiência, ele vai prestar o serviço que você precisa também. E outra qualidade muito importante também, né, gente, que deveria ser até a primeira coisa que você deve perguntar é: esse profissional, ele é licenciado? Ele tem uma inscrição regulamentada, né? Ele tem o número do CRC? Sempre pergunte isso. Peça o número do CRC dele, entra lá no nosso conselho, né, que é o CRC-SP aqui no estado de São Paulo, e procure para ver se esse número de CRC realmente está ativo, se ele está habilitado, né, se ele realmente existe ali no conselho e ele está habilitado e licenciado a prestar serviços contábeis, tá? Então, gente, é isso. Em geral, você precisa ver o que serve para você, tá? Existem pessoas que gostam de consultoria, que gostam daquele contador que explica, que gosta daquele contador que ensina, né? Outras pessoas não têm paciência, elas preferem um contador que simplesmente faz, ela não quer nem saber o que ele está fazendo. Então, vai depender do seu perfil, o seu perfil de empreendedor. Você precisa encontrar um profissional que corresponda ao seu perfil. Então, assim, o contador, ele é um profissional que merece respeito, né? Infelizmente, existem profissionais muito ruins na área contábil, existe mesmo, como em qualquer outra área. Então, quando você procurar, leve isso em consideração. Vamos ao resumo aí do nosso vídeo, né? Para você procurar um bom profissional. O que eu preciso na hora de procurar um bom profissional? Então, você já sabe, as atribuições do contador. Ele abre empresa, ele faz escrituração contábil fiscal, ele entrega as obrigações acessórias, faz as certidões negativas, planejamento tributário, gestão financeira, encerramento e regularização de empresa. Basicamente isso. O perfil de um contador, ele precisa esclarecer minhas dúvidas, ele precisa ter experiência na área de atuação da minha empresa, ele precisa prestar um serviço adequado para a minha empresa e ele precisa ser licenciado. Essas 4 situações são as mais importantes. Então, em geral, o contador que você precisa é algo muito particular. Você precisa saber quais são os deveres dele, como você aprendeu aqui nesse vídeo, e o que você precisa, né? Qual o tipo de assessoria que você precisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque foi um prazer estar aqui com vocês, passando um pouco do meu conhecimento para vocês, da minha experiência. E se você gostou, eu peço para você, deixa aqui nos comentários, deixa um gostei aí, né? Deixa um joia e compartilha essa informação com outras pessoas. E até o próximo vídeo!